Olá, boa noite, eu sou o Gabriel Ferraz, tudo bem? Hoje chegamos ao 12º episódio do projeto Que Te Faz Fluir. E eu utilizarei os próximos minutos para explicar um pouco sobre esse projeto. O porquê do nome O Que Te Faz Fluir? Fluidez é um estado quando nós estamos em alguma atividade, nós estamos realizando alguma coisa, estamos presentes, estamos ali por inteiro. Por exemplo, eu gosto de ler. Quando eu pego um livro, começo a estudar, começo a anotar, começo a criar reflexões, eu me sinto num estado de fluidez. Eu me sinto ali presente. Ou, por exemplo, quando eu jogava futebol, quando eu corro, quando eu assisto um filme que me prende, ou, por exemplo, uma grande palestra. Sim, tem algumas palestras, como do professor Clóvis de Barros, que eu já assisti umas 20 vezes. Eu já até aprendi as falas, e toda vez que eu assisto é como se fosse a primeira vez, como se fosse único. O meu propósito de vida é compartilhar momentos, pensamentos, ideias e criar conexões. Foi aí que surgiu a ideia de trazer pessoas de diversas áreas, de diversas profissões e trazer essa pergunta para elas. E aí, o que te faz fluir? E hoje é um dia muito especial. Agradeço a todas e todos que já estão aqui, passando, a Rafa, o Thomas, a Lucila, a Renata Arrepia. Ela é uma instrutora, ela é uma master coach, ela é psicóloga. Eu tenho muito orgulho e muitas lembranças boas com a Renata e eu acredito que o papo vai ser de bastante progresso hoje. A Rê já chegou, só um minutinho. Boa noite! Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Como você tá bonita! Ah, obrigada. É a luz. Dá uma cutis de pêssego na gente. Quem tem luz interior, como é seu caso, já chega brilhando. Ah, meu lindo, você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Muito feliz com a sua participação. Obrigado por ceder um espacinho do seu tempo, que eu sei que é corrido. É uma honra estar aqui com você. Eu gosto de pessoas como você que impactam o mundo positivamente. Eu acho que esse é o nosso trabalho aqui. Rê, antes de você se apresentar, antes de eu contar 1 milhão de experiências que eu tive contigo, eu digo 1 milhão porque hoje, através dessa telinha, a gente consegue se conectar. Tem uma pergunta que ela já é o cartão de visita desse projeto. Rê, o que te faz fluir? O que me faz fluir é fazer aquilo que eu amo, é fazer aquilo que eu gosto. Isso me faz fluir. É estar com as pessoas que eu gosto. Isso que me faz fluir. E quando a gente fala fluir, o fluir é interessante porque ele pode ter vários significados, né? O que te faz fluir na vida profissional, o que te faz fluir na vida pessoal, mas a vida é uma só, então a gente tem que ter o equilíbrio das partes. Enfim, nós já fizemos aí um treinamento de assessment, você sabe o quanto o autoconhecimento é importante para a gente conseguir fluir melhor, porque o nosso nível de cobrança, ele corta toda a fluidez da nossa vida, e aí a vida não flui, né? Então, nada melhor do que a gente se conhecer para fazer a vida fluir. Você já usou algumas palavras, se deixar, a gente fica aqui até amanhã. Então, convida você que está com a gente a prestar atenção, porque é assim, ó, é papum, piscou, foi. O autoconhecimento, ele foi um grande convite na minha vida para eu entender o que era funcional e o que era disfuncional, para eu entender entre esse veneno e o remédio qual era a dose. Antes de eu fazer um monte de pergunta para você, eu queria te agradecer por ser uma inspiração. Eu um dia vi você dando uma palestra, dando um treinamento, eu olhava e falava, nossa, tem personalidade. E uma das coisas que me faz fluir é poder ser o Gabriel, tanto no lado profissional, no lado pessoal, entender que tudo é a mesma coisa. Queria conhecer um pouquinho mais da Rê, que você contasse um pouco da sua trajetória, para os nossos amigos em comuns, para os novos amigos e amigas. Então, da minha carreira, assim, eu tenho, enfim, inúmeros cursos, mas que pontualmente acho que nem é isso o essencial. Eu acho que o essencial é quem nós vamos nos tornando ao longo da nossa jornada, né? Porque esse hard skill, ele é básico, a gente precisa ir atrás dele, né? Hoje eu estava falando com uma pessoa que ela me falou assim, ah, eu tô com uma pessoa de 80 anos na turma de direito. Eu falei, pô, 80 anos fazendo direito? É isso, né?
Então, eu venho de uma jornada de empreendedorismo, eu sou psicóloga, mas eu nunca curti muito a psicologia, porque eu sempre achei que a psicologia demorava muito, eu sou um tanto quanto acelerada, parece até você, né? Então, eu também tenho essa aceleração toda, e o que aconteceu ao longo da minha vida? As coisas pareciam que não faziam sentido, sabe? A gente vai passando por um degrau depois do outro na vida e chega uma hora que o teto fica curto e a gente precisa alçar novos voos, né? Então eu venho do mundo do empreendedorismo, da arquitetura, e eu percebi que pessoas é o que me encanta, desenvolver pessoas. Então, hoje, eu sou uma desenvolvedora de pessoas. Eu trabalho basicamente com coaching, foi onde nós nos conhecemos, e também no autoconhecimento. Então, quando a gente fala autoconhecimento, ninguém gosta desse nome. A gente precisa ficar dando nomes bonitos para falar, vai se conhecer, senão você só anda para trás, meu bem. E o se conhecer é você saber. Então, por exemplo, eu sou super impulsiva. Eu preciso me controlar para não tomar decisões que podem me prejudicar. Por quê? A minha decisão é pai, pum, rápido. Isso é bom? Sim. É ruim? Sim. Ela é boa e ela é ruim. Qual que é a melhor forma? O meio do campo, né? O equilíbrio das coisas. Então, você começa a aprender o que é a introspecção, o que é ser um ser extrovertido, quais as características que você tem. Então, por exemplo, eu que sou uma pessoa extrovertida, eu recarrego a minha bateria numa balada. Ai, que ridículo isso. Aí você pega meu marido, que é introvertido, ele recarrega a bateria dele sozinho. Fecha a porta, tchau, morri, né? Só me chama amanhã. Agora, se eu não entendo isso, que eu sou desse jeito e ele é daquele jeito, eu vou ficar puxando ele para o meu lado e ele fica me puxando para o lado dele. Então, o autoconhecimento faz você entender como é que você faz as coisas acontecerem na sua vida, o que te sabota, faz você não querer do outro aquilo que ele não tem para te dar. Porque imagina o meu marido cansado, esgotado de um dia intenso de trabalho, querendo entrar em contato com ele, porque é assim que ele recarrega a bateria, e eu falando, amor, balada, vamos, que a gente está muito desmotivado, a gente precisa de uma balada, né? Ele vai falar, balada não, sua louca, não quero absolutamente nada disso. Então, o autoconhecimento, que eu não diria que é a palavra mais gostosa, que as pessoas não gostam disso, é o básico para que a gente possa entender como a gente se comporta, como as nossas emoções funcionam, como a gente tem o nosso processo de decisão. E depois que você se conheceu, você encaixa o coaching. O que é? Como eu consigo chegar lá gastando menos energia, né? E é isso que eu faço. Eu estava conversando com um amigo que é mentor também de comunicação, e a gente troca bastante. Ele falou assim, basicamente hoje, Gabriel, o seu trabalho é de um estado atual até um estado desejado. Eu falei, sim, é simples assim. A diferença só é esse vale que a gente passa, né? Que é o mesmo do autoconhecimento. É simples na teoria, mas na prática leva anos. Hey, falando sobre trajetória, falando sobre horas de voo, qual era o sonho da menina Renata lá atrás? O que a menina Renata queria ser quando crescer? Cara, se eu te contar é até ridículo, né? Porque hoje não existe mais esse curso, mas eu fiz magistério. Eu, quando pequena, minha mãe é do segmento de educação, eu sempre quis ser professora. E aí eu fiz magistério. Na época que eu era pequena, eu dava aula para o cachorro. Eu tinha uns 2, 3, eu colocava eles sentados ali e dava aula para eles. Era muito engraçado. Aí eu fiz magistério e fui dar aula. No que fui dar aula, o valor que o professor recebia era um valor absurdo, não dava para viver. E eu sou uma pessoa, a gente já falou sobre isso, né? Muito ligado no custo-benefício das coisas, no resultado das coisas. Então, eu tenho tanto empenho e tenho tão baixo resultado, tem alguma coisa errada. E aí, o que eu fiz? Eu fui para a psicologia, sempre gostei do ser humano, da parte da liderança, nunca fui para a clínica, sempre trabalhei no mundo corporativo. E eu tinha esse sonho de ensinar. E as coisas foram acontecendo, eu conheci o coaching, eu tinha 36 anos por aí. E, enfim, conheci o coaching, aquilo começou a fazer sentido para mim.
eu falei, putz, é isso que eu quero fazer. Comecei a trabalhar com coaching e quando eu me vi, eu era top dos treinamentos, né? Que eu estava dando aula, aquilo que eu sempre fiz a minha vida inteira. Qual foi o diferencial? Minha vida inteira não, a minha infância, né? Minha infância eu gostava muito. Qual foi o diferencial daquela Renata que acabou de se formar no magistério para a Renata dos 36, 40 anos? O valor que eu fazia. Um dia uma professora falou assim para mim, porque no curso você foi meu aluno, né? Então você sabe que uma das minhas falas é: você pode ser, ter e fazer tudo aquilo que você quiser. E aí ela falou assim: eu sou professora e não tenho como conseguir melhores recursos. Eu falei: então pergunta para o Mário Sérgio Cortella se ele está descontente com o salário dele. Se ele precisa de um vale. E ali acabou a nossa discussão, né? Foi muito engraçado. Mas é isso, a gente tem excelentes professores que ganham bem. O problema é o quanto você quer se empenhar. Você quer se empenhar pouco e ganhar como o Mário Sérgio Cortella. Não vai rolar, bebê. Vai precisar mudar os seus padrões, né? Porque o cara é um cara que se empenha, é um cara que estuda, é um cara que se dedica, é um cara que escreve livros. Não tem almoço de graça, né? É isso. Eu tenho conhecido pessoas nessa nova fase, nessa transição, e eu ouvi algo esses dias que me marcou bastante. Existem caminhos, existem viés para a gente se conhecer. Tem o viés científico, que são os assessments, né? Tem o viés nosso do autoconhecimento e tem o viés perceptivo. Tem até um estudo da psicologia sobre o arquétipo. Eu olho para você e me traz uma inspiração de uma Mulher Maravilha. Você já fez algum estudo de arquétipo, alguma coisa de perceptiva? Não, mas a Mulher Maravilha era a minha amada quando criança, né? Eu tenho 16 pontos na cabeça porque eu fui voar, meu amigo. Quando eu era criança, né? Então, ela é a minha luz, né? Desde Olha, eu não pequena, sabia disso, hein? mas isso a gente não conta. Dá que alguma criança escuta essa live já viu, né? 16 pontos na cabeça foi um estrago bom, meu amigo, bem bom. Você, enquanto trazia as reflexões, duas palavras elas gritaram para mim: resultado e valor. Se nós conhecemos os nossos valores, é um caminho para ter melhores resultados? Então, facilita muito, né, Gabriel? Eu estou aqui pegando essa setinha e estou mandando para todo mundo, venham para cá, que isso aqui está esquentando e está ficando bem bom. Então, vamos lá. Valores, né? Os valores, eles governam as nossas decisões. O que a gente não tem é conhecimento de quais são os nossos valores, muito menos decisão dos valores que nós queremos viver. Por quê? Porque se eu tenho 18 anos, eu quero viver independência e quero viver liberdade, e quando eu tenho 40 anos, eu quero segurança e quero estabilidade, significa que os valores vão mudando ao longo do tempo. Se eles vão mudando, eu posso decidir o que eu quero viver. Se eu tiver essa clareza, então a gente fica falando assim, as pessoas ficam, porque eu quero liberdade, porque eu quero isso. Meu, ninguém é livre, esquece. Quando você começa a ver a minha agenda, a tua agenda, as coisas que a gente tem para fazer, nós não somos livres. Se eu deixar de fazer aquilo que eu me comprometi, eu vou perdendo tudo aquilo que eu já construí. Aí eu deixo de conseguir viver o valor que eu quero viver lá na frente na minha vida. Então, quando a gente entende sobre valor, você entende e faz a sua vida dar resultado. Eu sou especialista na parte de valor e a hora que eu faço uma sessão de valores, a pessoa trava. Ela fala, o que é isso? Por quê? Porque se ela começar a viver por esses valores, entendendo como ela funciona, como ela toma a decisão e falar, isso não pode mais fazer parte da minha vida até eu ter X anos. Então, eu decidi, uma mulher que adoro liberdade, decidi parar de viver a liberdade até uma idade X, porque quando eu tiver esta idade, eu já vou ter os recursos financeiros que eu quero para mim. Aí eu posso viver a liberdade. Porque a liberdade não é você fazer aquilo que você quer, você não tem que fazer nada. Ao contrário, né? Então, muitas pessoas querem segurança e querem liberdade. Também são dois valores que são linhas paralelas, elas não se cruzam.
E aí acontece o quê? Eu quero viver segurança, tenho que tomar uma decisão. Quero viver liberdade, tenho que tomar outra. E aí eu fico naquela incongruência mental. O autoconhecimento te liberta dessa loucura mental ou dessa prisão que a gente acaba vivendo. Eu posso decidir viver por um ou decidir viver por outro, né? Então, dependendo da área que eu estou olhando, eu preciso decidir qual é o melhor valor para eu viver. Eu gosto muito quando você traz com essa potência e com essa clareza de quem tem entendimento no assunto. E eu, esses dias, estava gravando um podcast, e quando nós temos uma estrutura mais básica, é uma coisa, né? É igual jogador que joga em várzea quando vai para um campo profissional. E eu fui gravar um podcast num lugar que tinha muita estrutura, aí a pessoa olhou para mim e tipo, perguntou, hoje, qual é o coach, qual é a pessoa que te inspira muito? Eu falei, Thiago Ventura. Ele olhou para mim, mas o cara ele é comediante. Eu falei, pois é, só que ele usa estrutura, ele tem um aprofundamento que ele não faz só o stand-up comedy. Quais são as suas referências? Em quem você se inspira? Cara, tem um cara que eu me inspiro muito em várias áreas. Não que tudo que ele faz eu gosto, mas eu gosto muito da forma como ele lida com as coisas. Do exterior é Tony Robbins. E eu gosto muito do Pedro Calabres, que é um neurocientista, ele é um fofo, né? Apesar, assim, a gente que conhece de comportamento, né? Ele tem uma cautela altíssima. Cara, ele, não sei se você viu o treinamento dele essa semana, algumas coisas deram errado, ele era nítido a transformação facial dele, assim, vou matar vocês nos bastidores, né? Mas, assim, eu gosto do conteúdo dele. É um conteúdo muito próximo do nosso. Então, ontem ele ensinou Prochaska. Eu achei o máximo, que Prochaska é uma ferramenta que é ligada a pessoas que são, como chama? Viciadas, para saírem do vício, né? E a gente usa no mundo corporativo e a gente usa dentro do processo de coaching. Então, a gente adaptou essa ferramenta. Então, ele é um cara que eu gosto muito. Cara, eu tenho vários, assim, que eu curto bastante. O Karnal também é fantástico, mas cada um no seu quadradinho, sabe? Agora, para mim, o que é mais completo é o Tony, porque ele traz as referências. A gente não inventa nada, né? Se você pegar todos, sem exceção, eu, você, eu, tu, ele, nós, vós, eles, todos eles estamos trazendo coisas, desde a filosofia, dos filósofos mais antigos, dos mais novos. O que a gente faz é traduzir para uma linguagem mais popular, para que todo mundo consiga entender. Eu vou te ser sincera, eu não entendo a Bíblia. É muito difícil, amigo. Eu comprei um livro que traduziu o que queria dizer aquela Bíblia. E aí eu olho agora e falo assim, nossa, fica muito mais fácil. É a mesma coisa com a filosofia. A filosofia tem coisas muito importantes, muito interessantes, de Aristóteles, mas que a gente não compreende muito agora. E quando vem esses filósofos modernos, até eu mesmo que estudo neurociência, psicologia, a gente traz uma tradução daquilo que já foi falado. Então, a gente vai compilando o que existe de melhor e consegue fazer o quê? Trazer o resultado que a gente quer. Resultado. Meu nome é Resultado, você sabe disso. Renata Resultados, né? Então, nós que temos o econômico alto e gostamos de papo de progresso, eu tenho me divertido, Rê, porque às vezes eu vou correr, vou caminhar, as pessoas escutam música, eu escuto podcast, às vezes 20 vezes. E eu gosto de do Primo Rico e do Clóvis de Barros, que fala sobre o estoicismo, que é a arte de segurar a pancada, de resiliência. Não é questão de briga, mas no mundo tereis aflições. E você falou algo que me chamou a atenção, que é a filosofia. Já dizia um grande sábio que nós somos o que fazemos repetidamente. Conta para mim, Rê, como olhar para a matriz que são os nossos pais e ter os comportamentos, as repetições de comportamentos, como um ponto de atenção para um diferencial para quem quer ter uma vida melhor, melhores resultados. Então, assim, naturalmente a gente tende à repulsa, né, da nossa base familiar. O que a gente não consegue enxergar é que esse movimento de repulsa, eu estou fazendo exatamente o mesmo movimento, né?
Então, para isso serve a psicologia. A psicologia traz para a gente uma base muito boa para a gente não, eu diria assim, ó, pegar o que é legal e impulsionar. Pegar o que é ruim e aprender, não fazer o mesmo modelo. Porque a gente começa a olhar as famílias, eu que trabalho muito com executivos, uma das perguntas que eu faço é como foi sua infância? E aí a gente começa, até mesmo porque eu sou psicóloga, né? E aí a gente começa a olhar e começa a perceber que os comportamentos se repetem muito. Só que a pessoa não percebe. E nisso que ela não percebe, ela não consegue ver que o resultado vai ser igual se o comportamento também for. Então, qual que é o ponto? Usar os dois lados como trampolim. O que não se deve fazer, o que se deve fazer. O meu pai, por exemplo, ele sempre foi um homem muito atirado. Absurdamente atirado. O meu pai, provavelmente, eu não tenho o disque dele, mas era uma dominância com cautela. Mas ele era mais dominante que cauteloso. Então, ele tinha tudo organizado, mas ele era um tiro, cara, um tiro. Mandava a gente calar a boca, é desse jeito que eu vou fazer, isso aqui é meu, você não se mete. E o que aconteceu? Ele conquistou muita coisa, mas ele perdeu muita coisa. O que eu tenho que fazer? Olhar para esse cenário e falar desse impulso, o que é legal? Dessa cautela, o que é legal? E pegar para mim. Só que para isso eu preciso de consciência, que é o que a gente não tem, certo? E a consciência, quem é que vai trazer para você? A terapia, o processo de coaching te ajuda, apesar que a gente não olha para trás, mas a gente percebe movimentos, né? Então eu, dentro do processo de coaching, costumo perguntar, né? Quem você conhece que tem movimentos assim, que faz isso? E geralmente vem, meu pai, minha mãe, meu irmão, e aí... A gente está sempre repetindo aquilo que a gente aprendeu, que é o que a gente sabe de base, né? Toda frase pronta, existe um contexto de horas e horas de estudo. Eu também tenho o Tony Robbins como uma pessoa que eu admiro. Eu prefiro admirar pessoas que estão próximas, como é o seu caso. Eu fiz um curso de branding esse ano com 2 colegas de um processo de comunicação, um preparador que desenvolve palestrantes para chegar no TED Talking. E nesse curso eu ouvi algo, Renato, que me deixou um pouco chateado. Tinham umas 100 pessoas e apenas 3 homens. As palestrantes eram mulheres e elas falando coisas tão necessárias. Elas falaram assim, é triste olhar para a palestra, assim, olhar para o público e pensar que precisava de homens aqui, porque os homens ainda não têm a consciência de ter a humildade de aprender com as mulheres. Você sente isso no dia a dia? Você sabe que tem estudos de liderança que falam que a possibilidade de sucesso com as mulheres no poder é muito maior, porque a gente escuta mais do que os homens. Então, meu querido, assim, eu acho que todos são necessários, cada um tem o seu poder. Agora, que as mulheres já entenderam que precisa desenvolver... Então, imagina o seguinte, ó, eu tenho 50 anos, eu estou no auge da minha carreira. Só que vai chegar uma hora que eu não vou me aguentar fazer isso. Eu vou precisar fazer outra coisa. E eu vou ter o quê? 60. Se eu morrer em 80, cara, o que eu vou fazer em 20 anos? Eu preciso estudar uma coisa nova. Eu preciso fazer uma coisa nova. Eu não estou nem falando de fazer dinheiro. Eu estou falando de me manter ativa, de me manter viva, de me manter feliz. Então... Sabe, a gente não tem como parar, só que as mulheres já perceberam isso mais e os homens estão mais relutantes nesse processo. Se você vê o número de homens e mulheres que fazem terapia ou que entram num processo de coaching, as mulheres arrebentam. No treinamento era 60% a 70% mulher, o resto homem. Por que isso? Porque o homem tem uma necessidade de mostrar que ele não precisa, né? Isso é fragilidade. Treinamento é fragilidade, coaching é fragilidade, psicologia, eu nem vou falar o que é que os homens falam, né? Vamos falar fragilidade, né? Mas não é isso. Eu preciso me desenvolver. Então, quantos homens nesta pandemia sofreram
porque eles estavam tão acostumados a sair de casa para trabalhar e aí iam começar a trabalhar em casa. Eles não conseguiam se controlar, brigavam com o filho, com a esposa, com o colaborador, com o que fosse, com o porteiro. Por quê? Porque não está mais acostumado com essa dinâmica. Está só mundo corporativo, trabalho, empresa, blá, blá, blá. E não é, a vida é um todo. Se eu não tiver um equilíbrio das coisas, eu não consigo ter sucesso em várias áreas da minha vida. E esse é um ponto que a gente tem que olhar. Então, eu não gosto de separar muito por sexo, sabe? Eu acho que não é assim. Eu prefiro trazer mais por competências, mas os homens têm forças que as mulheres não têm. E as mulheres têm forças que os homens não têm. Então, se a gente juntar, nós vamos bem longe. Eu estava conversando essa semana na terapia. Para mim, a terapia ela é um grande ponto de atenção, que é um investimento de longo prazo. Como para nós, homens, eu tenho 1,90 m, a questão da sensibilidade que ela libera, a intuição, é vista como fraqueza. Os homens têm essa questão de olhar para a sensibilidade e sentir que é um ponto fraco. O que você pensa sobre isso? Eu acho que é um ponto forte. Então, quando as pessoas me veem, o primeiro impacto que elas têm é que eu sou uma pessoa muito brava, uma pessoa muito fechada e uma pessoa, sabe, faca no dente. Eu tenho essas características, mas quem me conhece sabe que não é absolutamente nada disso. Então, imagina eu num treinamento, eu não sei que turma que você fez do ESEC, mas eu já tive turmas de ESEC de 220 pessoas. Então, você imagina 220 executivos numa sala de aula e uma mulher dando aula. Não é brincadeira. Então, eu tenho que entrar num nível de poder, de masculinidade, que é para falar que quem manda sou eu, certo? No segundo dia que você já deixou claro quem manda nesta merda, aí eu dou uma flexibilizada, né? E no último dia eu choro, né? Tá tudo bem. Mas assim, para mim a intuição, e eu trabalho isso muito dentro dos treinamentos, porque a sensação que eu tenho é que eu, como uma instrutora, eu sou uma fonte de sabedoria mais específica, porque tem coisas que eu falo na tua turma que eu não falo na turma do lado. Então, eu acredito que eu sou um canal mesmo de comunicação para aquilo que a pessoa precisa, e isso é a minha intuição que me manda. Então, eu me lembro um treinamento, cara, que eu nem sei de onde veio isso. Eu olhei para um senhor e foi intuição pura. Eu falei assim, cara, ele precisa saber que ele é bom. Eu nem sabia, não conhecia. E eu olhei para ele e falei assim, sabe que eu vejo muita coragem em você? Eu vejo muita responsabilidade, muita coragem. Eu tenho dúvida que você vai chegar onde você quer. E era na hora do treinamento, então estava todo mundo, né, muito junto. Chegou no final do treinamento, ele foi lá na frente e falou assim para mim, Renata, eu precisava escutar isso. Eu vou em frente agora. Meu, da onde vem isso? Sei lá de onde vem isso. Agora, quando a gente sente isso, a gente pode deixar fluir. O problema é que as pessoas confundem essa intuição com vontades. Estou sentindo a intuição que eu tenho que comprar um sapato Louboutin. Não, isso é vontade, Cacilda. Não tem nada de intuição, né? Mas a intuição, por exemplo, quantas pessoas você conhece que quer empreender e não tem coragem? Então, o coração está chamando e a pessoa, ai, que medo, ai, que medo, ai, que medo, ai, que medo, ai, que medo. Não, Cacilda, vai buscar conhecimento. Teu coração já te deu o sinal, vai buscar conhecimento e vai fazer, sabe? Você tem conhecimento desde graça, até pagando pouco e pagando muito, e chegar em lugares, né, fantásticos. Eu mesma fui uma empresária intuitiva. Eu dei certo porque eu gostei do negócio e eu tenho a veia empreendedora. Eu gosto da gestão, eu gosto da liderança. Agora, a intuição para mim ela é fundamental para sentir o negócio, sabe? O feeling. Você sabe que eu tinha um feeling até de cliente que ia dar cheque sem fundo? Você acredita nisso? Eu olhava e falava assim, cara, tem coisa errada nisso. Não vende não. Não vende não.
Vendia, me ferrava. Você acredita que às vezes a venda era boa, né? Me ferrava. E eu falava, escuta o que o teu coração tá falando, cidadã. E nos treinamentos também, cara. Eu sempre decidi como seriam os meus treinamentos antes de entrar. Eu não me recordo se você foi Steph em algum deles, mas eu sempre começava o treinamento, eu juntava meu time e falava, este é o melhor treinamento que o mundo já viu, e vocês fazem parte deles. Para isso, essas são as normas. Plá, 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 e as pessoas têm que sair daqui achando que elas são os melhores do mundo, porque são. A vida só arrebenta, a gente vai costurar. Então, vamos costurar bem costurado. Eu quero todo mundo empoderado aqui dentro. Então, o time fazia isso. Mas é um sentimento. Se eu falar para você que eu nunca tive um treinamento com BO, eu tive BO assim, acabou a luz. Mas sabe aqueles BO que a gente escuta de aluno que teve PT? Já teve aluno com outros instrutores que tiveram surtos, enfim, sei lá. Comigo nunca aconteceu nada, amigo. Tenho o corpo fechado, sou blindada. Amém. Rê, chegando nos minutos finais, há quem diga que jogo bom passa rápido. Tem algumas perguntinhas que são bem papum, bem diretas. Vai. Hoje é um dia muito, muito especial para mim. A minha afilhada, a Kailane, faz 16 anos, Ai, sabia que na mão. linda! Você não só transformou a minha vida e o meu mundo, porque o mundo é onde a gente alcança, a gente começa mudando o mundo por nós. Como também você tem um projeto lindo, maravilhoso, que traz esse seu lado empreendedora, que são com jovens, onde a Kailane participou, a minha irmãzinha a Roberta, a filha da Lucila, a Rafa, que ambas estão aqui. O que você sentiu quando você desenhou esse projeto e você começou a ver que, poxa, tá realizando? Por que eu digo isso, Rê? Eu, nessa transição, onde eu tinha um cenário confortável, e eu venho para essa gestão de pessoas estratégicas, e eu começo a empregar do meu jeito, da minha forma, e eu vejo que funciona, é uma fluidez, é uma gratidão, é um valor, um preenchimento. E eu sempre quis te fazer essa pergunta. O que você sentiu quando você estava com os jovens? E já aproveita e conta o nome desse projeto tão bonito. Então, assim, ó, se é para falar a verdade, vamos falar essa bagaça logo, né? Primeiro treinamento, eu tava me borrando, né? Eu falei, cara, vou levar um monte de menor de idade. Nós estávamos em 62. 62, meu, pura insanidade, né? Eu falei, gente, um bando de menor. Eu tava apavorada. Chegamos lá no ônibus, então foram 2 ônibus. Nós chegamos lá, até então eu estava mais ou menos, cara, subi naquele palco, e eu tinha falado assim, naquela tensão, né? O Pablo ainda falou assim para mim, Rê, como é que você tá? Eu falei, cara, eu tô apavorada. Esse é o primeiro e o último. Nunca mais vou fazer isso aqui, cara. É muita insanidade. Um bando de menor. Se me acontece alguma coisa, eu vou ser presa, amigo. Vou ser presa. E aí eu comecei a fazer aquele treinamento. No último dia, o Pablo falou assim, e aí, cara, vamos parar? Eu falei, nem ferrando. Eu vou... Eu vou fazer essa bagaça porque tá no meu sangue isso aqui, impulsionar essa galera, ensinar o que é a vida, coisas que a gente nunca aprendeu na escola, né? A gente aprende o pi, aprende direção do sol, aprende um monte de bobagem que não vai usar. Eu até hoje não sei onde o sol nasce. Se eu olhar a janela, não sei, meu amigo. Não sei para que aprendi isso, eu acho que eu também não aprendi isso. Eu nem sei, o meu marido sabe onde é o norte. Eu falo, mas e se eu te virar? Você sabe? Ele falou, sei. Eu falei, cara, você tem uma bússola na sua cabeça, mas eu não tenho, né? Então, não sei nada disso. Agora, é tão legal quando eles começam a aprender que eles têm a força, sabe? As cartas que eles escrevem de gratidão, aquilo que eles sentem como força deles, o que eles gostam de fazer. Imagina uma menina, né, de 12 anos, que era uma que tinha na turma, ela falando do propósito dela. Meu, 12 anos, eu demorei 40 para descobrir o meu, a menina com 12. Onde chega essas meninas? Então, claro que é importante e esse é o segundo passo. Nós fizemos o Powerful Youth
e o Powerful Life. O que é o Life? É a base para o pai manter o jovem empoderado. Porque muitos pais vêm do conceito assim, se eu passei por isso, meu filho também tem que passar. Não, você já vai colocar o seu filho num patamar acima. Como o teu pai te colocou num patamar acima, e você vai num patamar acima, e o filho vai colocar o filho dele também acima. Não precisa descer tudo para depois subir, dá muito trabalho. Então, todo o meu trabalho é para quê? Para impulsioná-los para que eles sigam daqui para cima. Só que a vida, cara, arrebentou. A gente vê crianças com crenças assim de que eles não são absolutamente nada. E a hora, enfim, a gente não conta, por exemplo, eu não te contei que eu ia fazer as meninas quebrar madeira com soco, né? Porque senão você não ia deixar eu levá-las. Mas a hora que elas quebram essa madeira, elas choram num nível como quem diz, eu posso. E é isso, cara, você pode. Com 12 anos, 15 anos, se eu sou. Olha, eu tô até transpirando. Se eu soubesse disso, amigo, com 15 anos, eu não tava aqui. Eu tinha feito intercâmbio. Eu nem sabia que existia intercâmbio na minha época. Eu tinha feito intercâmbio, não tinha voltado mais. Você não tem dúvida disso. Eu me conheço como eu sou. E aí, o que eu fiz? Eu fui empoderar essa turma. Por quê? Porque o mundo arrebenta, gente. O mundo traz um monte de pensamentos. Eu venho de o que é teu tá guardado, não tá guardado nada. Calma que quem espera sempre alcança, quem espera morre sentado. Meu, um monte de mentira que o povo ensina pra gente, Gabriel. Fala sério, meu bem. Eu tenho um Meu, não amigo, dá. Rê. Fala. Eu tenho um amigo que ele fala assim, ao conversar com uma criança, até engasguei aqui, ó, e devia ter uma plaquinha, cuidado, tem sonhos, não atrapalhe. Cara, é tão lindo. E a hora que a gente fala para eles escreverem na madeira, todos os medos, né? E aparecem medos assim, eu não consigo, isso é demais para mim, eu sou burro. Meu, da onde tira tanta insanidade? Essas crianças vão quebrar isso, sabe? Tira da tua frente. E eles saem de lá, eu me lembro o primeiro Powerful, eu saí arrebentada, Gabriel. Imagina que eu ia dormir 1 hora da manhã, a gente fazia o debriefing, né? De manhã fazia o briefing do dia, no final do dia fazia o debriefing. A gente foi dormir 1 hora da manhã, porque 7 da manhã estava todo mundo no refeitório. Então eu tinha que estar pronta às 6, linda, loira e maravilhosa, né? Um dia vai, 2 dias vai, no terceiro você já está virando do avesso, né? Aí eu falei pro Pablo, beleza, o povo tá exausto, as crianças estão exaustas, porque eu também levo eles à exaustão, porque eles têm muitos hormônios, né? Então eu não posso deixar que eles façam nada de errado. Então eu tenho que levá-los à exaustão. Essa é a técnica militar de meu marido, né? E aí falei pro Pablo, vou dormir no ônibus junto com essa garotada, porque, cara, tô exausta. Quem disse que eles estavam exaustos? Eles fizeram uma zona no ônibus, na volta, porque todo mundo vai tímido e volta best friends forever, né? Cara, mas foi tão delicioso que eu não consegui. Não consegui não fazer mais. Então, eles aprendem a como tomar decisões, eles aprendem o que são valores, eles aprendem o que a família significa, eles aprendem onda de impacto. Quando eu faço alguma coisa que me faz mal, não só eu sofro, eu sou o principal, mas várias pessoas sofrem junto comigo. Então, a gente fala abertamente sobre drogas, a gente fala sobre o que é importante para a gente. E o mais legal, né? Eu ponho eles no fogo. É uma tirolesa de 1 quilômetro no escuro. É de se borrar, meu amigo. A E eles Roberta me adoram. contou. Rê, É porque eu empodero eles antes de ir. Eu faço uma, você que conhece, né? Eu faço uma âncora para empoderar e solto a molecada descendo na tirolesa, cara, é muito bom. E assim, eles fazem amigos novos. E o que é, ó, meu parceiro aí, o Pablito. Fala, Pablito, eu tô falando do Powerful. E o que é mais legal, Gabriel, é que eles vão entendendo que a vida depende só deles. Que eles são os protagonistas das histórias deles e que a vida vale a pena, sim. Ela é muito legal de ser vivida. Então, cara, eu me encantei com esse projeto e a gente precisa ensinar os jovens. É uma pena
que as escolas blindam a gente de uma maneira que a gente não consegue levar esse conhecimento, porque esse conhecimento dá trabalho para a escola. Que é o quê? A independência, o protagonismo. E só que também a gente faz seres pensantes, não seres que só ficam seguindo aquilo que os outros falam. Por nós estarmos na era do ser, o ter e fazer é consequência. Eu que tenho estudado, me aprofundado, acredito que vai ser até uma das bases do meu mestrado, essa inteligência relacional, que eu sinto que do esforço coletivo é onde a gente atinge a potência. Eu sou papo de progresso para frente e preciso de pessoas estratégicas para puxar a minha regulamentação, o meu... Gabriel, ponto de atenção, olha os detalhes. A última pergunta, e já peço para você deixar as suas redes, agradeço imensamente a sua disponibilidade, que papo gostoso. O que você entende sobre inteligência relacional e o que é um bom papo de progresso para você? Uma boa resenha. Então, a inteligência relacional ela é o básico que a gente não aprende. A gente aprende sobre mercado, a gente aprende sobre negócios, a gente aprende sobre empreendedorismo, a gente aprende sobre bolsa de valores. A hora que você pega isso tudo, quem está por trás? Pessoas. E se você não consegue ter esta inteligência relacional, a sua vida não funciona. Segunda pergunta, qual era? O que é para você uma boa resenha, um bom papo de progresso, um papo descontraído? Um bom papo de progresso, meu amigo, é o próprio nome. Falar algo que te leve para frente, né? Então, eu gosto muito de estar aqui, agradeço a oportunidade que você me deu de estar aqui falando com você, trocando com você, porque eu acredito, e eu acredito não, isso é uma coisa que eu já tenho para mim, que eu sozinha, Gabi, eu não consigo impactar o número de pessoas que eu gostaria. Então, eu quando entro na tua rede, você quando entra na minha, então várias pessoas da minha rede entraram aqui, te conheceram, eu entrei na tua rede, as pessoas me conhecem, e quando eu dou a mão para você, e você, eu costumo dizer que não é o dar a mão, né? Então, eu me considero uma vela acesa. Aí eu vou e acendo a sua vela. Quando eu acendo a sua vela, eu não apago a minha. Muito pelo contrário, a gente ilumina mais. E aí você vai e ilumina outro. E nós três juntos iluminamos mais. Esse é o meu conceito. Isso para mim é papo de progresso. É como eu consigo ser melhor do que ontem. A minha maior dificuldade são as pessoas que não conseguem entender que o ficar parado é morrer. A pessoa está morta e não sabe. Que o papo de progresso é buscar ser melhor a cada dia. Que o papo de progresso é ter resultados do jeito que você gostaria. O papo de progresso é fazer novos amigos, da forma, amigos diferentes, amigos iguais a você, amigos que te completam, amigos que te desafiam. Eu não sei se você lembra de uma parceira minha, Iraceli Pires, é uma loira linda, maravilhosa. Cara, essa mulher, cada vez que a gente sai, eu saio transpirando, cara, ela me dá cada voadora. E aí, uma amiga me perguntou assim, mas por que você sai com ela? Eu falei, cara, ela me desenvolve. Ela faz umas perguntas, ela me dá uns tapas na cara que eu falo assim, cara, não tinha pensado nisso. Isso é papo de progresso. Mas o papo de progresso, às vezes, ele dói, porque não é um papo de botequim. Aquele papo sem nexo, sem nada, só para beber, só para descontrair. Porque as pessoas confundem uma coisa, sabe? Prazer com distração. A gente não faz coisas para sentir prazer na vida. A gente faz coisas para nos distrairmos, para a gente esquecer a bomba que a gente está vivendo. Isso é um grande problema. Faz sentido? Faz todo sentido de sentimento, de direção. Muito obrigado, Rê. Eu fui questionado esses dias de uma maneira bem inteligente, criativa, se eu pudesse escolher uma palavra para o ano de 2020. E eu falei consciência. Eu acredito que o ano de 2020 está tornando as pessoas mais conscientes. E que papo de progresso foi hoje. Muito obrigado, Rê. Cara, 2020 foi um grande aprendizado para todo mundo, né? Eu trabalho com algumas ferramentas que nos ajudam a levar esses momentos que a gente está de uma forma melhor. Então, eu já sabia que a gente estava num movimento assim desafiador, mas eu vou ser sincero, eu achei que a gente ia ter
uma guerra nos países árabes, sabe? Eu não achei que ia ser uma coisa tão do jeito que foi. Eu sabia que vinha alguma coisa pesada aí para a gente nesse ano. O ano que vem vai ser um ano de bastante conhecimento também, mas, cara, como a gente aprendeu esse ano, né, com a gente? Foi mágico, foi maravilhoso. Quem soube aproveitar. Tem gente que só reclamou e não aproveitou o lado bom de tudo isso que nós passamos, né? Então, enfim, agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Muito obrigada mesmo. Pode me chamar mais vezes aí se tiver mais papos de progresso para a gente. Pessoal, obrigada por estar aqui comigo nessa noite. Muito obrigada e um beijo. Qualquer dúvida, me chama no Insta que eu respondo para vocês. Sigam a Renata, ela de fato arrepia. Rê, tem um projeto de um podcast surgindo aí, já conto com você, hein? Claro, vamos embora. Obrigado, viu? Beijo. Até mais. Tchau, Até mais. gente. Uou! Ó! 220! Arrepiou aí? Semana que vem, no 13º episódio, Jussara, uma conhecida, uma colega psicóloga de Jaú, irmão dos meus irmãos de infância, Lucas e Felipe. Vai ser um papo bem gostoso, importante, reflexivo. Ela que é uma psicóloga que traz um lado social, um lado de assistencialismo. E agora eu gostaria de te fazer um convite. Se 100% das pessoas que você se relaciona, seja no âmbito pessoal, profissional, como você poderia ter melhores resultados se você conseguisse entender o motivo que elas se relacionam, o motivo do que elas fazem, o motivo por que elas conversam, o que motiva elas a seguir cada um no seu caminho. Se 100% dos clientes são pessoas, se 100% dos alunos são pessoas, se 100% dos chefes são pessoas, você já parou para pensar que quem não entende de pessoa não entende do negócio? Fica essa reflexão. Espero você na semana que vem. Agradeço por todas e todas que aqui passaram, os amigos novos, os amigos que estão conectados e até mais.